Olá, muito boa noite. Eu sou Dimitri Brito, estamos mais uma vez aqui no nosso querido BN Imóveis Cast, sempre buscando trazer para vocês conteúdos de alta relevância, de especialistas do mercado imobiliário, né? E estamos hoje aqui, além do meu grande amigo, parceiro, co-apresentador aqui, sócio, José Azevedo Filho, vai nos dizer, né, Azevedo, quem é que está aqui do outro lado da bancada, junto conosco? Boa noite, né? Gente, bom dia, boa tarde, a hora que você assistir, seja no rádio, seja no YouTube, aqui com vocês, mais uma vez, tendo o prazer de começar o nosso BN Imóveis Cast. E eu canso de dizer em alguns dos programas que tem fatos relevantes que trazem uma pessoa para vir para cá ser entrevistada. E esse cara é engraçado, porque eu não gostava dele não, viu? Me azoava o juízo lá na empresa e toda vez chegava, o nego dizia, mas ele fez aquilo outro, e eu tinha que rebelar e correr atrás, até que o dia que eu conheci, e esse cara foi com o jeitinho dele, mostrando as coisas em uma franqueza muito grande, e ao final do dia eu vi que, na verdade, o que ele tinha era muita competência. Uma pessoa extremamente amiga, sincera, franca, e que, de certa forma, é uma dessas conquistas que a gente tem no trabalho do mercado imobiliário. Estou falando de Murilo Rocha, diretor-geral da Lopes aqui na Bahia, uma pessoa que realmente, quem está no mercado hoje, com certeza deve conhecê-lo, e que, se não conhece, recomendo que conheça, porque tem muito a contribuir. Murilo, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso BN Imóveis Cast. Dimitri, obrigado pelo convite. Zé, você contando aí, foi um filmezinho na minha cabeça, né? A gente conversando lá, na Elo, lá atrás, com executivos da Lopes, né? Acho que foi em 2011. Então, os anos passam rápido. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Murilo, é um prazer nosso estar aqui com você. A gente já vem te chamando aí, mas teve uma hora que eu falei, Murilão, você precisa ir lá. Eu falei com você um pouco antes da gente começar, que eu tinha um outro podcast, né, na época da pandemia. Na verdade, todo mundo criou alguma coisa para fazer na pandemia. Eu criei um podcast chamado Corretor é Correria, e eu sempre entrevistava os colegas nossos parceiros do dia a dia, e perguntava, como é que você começou a corretagem? 80% eu comecei na Lopes lá com o Murilo. Então, ou seja, a Lopes é uma grande formadora aí de grandes talentos que tem hoje aí no mercado. Depois você vai falar, claro, um pouquinho mais sobre isso, da sua história, né? E como é que a Lopes se consolida cada dia que passa nesse mercado, né? Pois é. E aí vamos começar conhecendo um pouquinho mais do Murilo, para quem não conhece, né? Me fala um pouquinho, Murilo. Quando eu me lembro de você lá, na época, você começando talvez na ponto 4, lá, e depois avançando e caminhando aí. Mas me conta um pouquinho dessa história antes de começar na corretagem e depois. Pronto. Vamos lá. Eu formei administração na Estácio de Sá em 2004 e estava procurando emprego, né? Formei muito jovem, com 21 anos. E todo emprego que eu arrumava não era suficiente, né? Queria ganhar mais. Fui estudar para concurso, logo eu vi que também não era minha, e acabei conhecendo um corretor de imóvel, e veio o desafio, em 2006, virar corretor. Ainda era algo muito iniciante ali na minha cabeça, eu ainda era muito novo, e fui trabalhar com Manuela Correia Ribeiro, que me convidou para ser corretor da Ponto 4. Fui corretor da Ponto 4 quase um ano, mas não me identifiquei, né? Quando a Lopes veio para Salvador, uma empresa que tinha acabado de fazer o IPO, né? E eu fui conhecer esse universo que era a Lopes. Quem era ali? Era Mussini e Cláudia, não era? Era a Cláudia, Mussini e Léo Crachete. E quando eu entrei na Lopes, foi amor à primeira vista, né? Entrei na Lopes, eu achei que era bolsa de valores, né? Tinha lá naquela época 80 corretores. Gente pra todo caramba, mundo né? ligando. Fiz a entrevista na RH e eu falei, aqui é a minha casa. Aí entrei na Lopes em 2007, em junho de 2007. Ano que vem eu já completo 19 anos de Lopes. Nossa, olha que é um beleza, processo cara. aí, né? Depois virei gerente com 1 ano e meio, depois diretor de salão. Em 2012 virei diretor da unidade. Em 2014, começou o desafio para virar loja própria. Em 2016 a gente virou a chave e eu virei o primeiro franqueado no Brasil, né? Verdade, eu lembro muito dessa história, porque estava na época lá com a Remax e a gente já fazendo uma grande transição, né? Porque a gente, em 2014, a gente ingressou com o pessoal que era da Agri para dentro da Remax. Sim, Beto Hurst, perfeito. Fernando Albuquerque, a galera toda. Aí dizia, olha, a Lopes agora também vai virar. Aí disse, pô, mas a primeira unidade vai ser lá na Bahia. Exato, Zé, perfeito. A gente foi começando a conversar no final de 14, 2016, saiu a primeira franquia de lançamento. Hoje a gente tem só 3 franquias. A Lopes se especializou em franquias de avulso.
E lançamento a gente tem forte hoje aqui e no Rio, né? Então eu comecei, fui o primeiro franqueado do Brasil e estou bem contente já vai completar agora 9 anos já como proprietário, né? Ano que vem vou renovar, com certeza. Pô, que maravilha, cara. É de 5 em 5? De 5 em 5, né? De 5 em 5 anos. A gente tem um no compete, né? Se por acaso eu sair da marca, eu tenho que ficar 2 anos afastado. Sim. Mas não pretendo sair da marca, né? Eu falo sempre com o Marcos Lopes que eu não pretendo sair da marca, quero me aposentar. Quer dizer, são quase 20 anos de Lopes, né? Então, dizendo aí 19 anos. Se eu largar e deixar esse legado para o outro já vai chegar no cavalo selado. Já vai pegar tudo pronto, né? A relação com os incorporadores, marca local. Então, a intenção é aposentar realmente na marca. Que bom. E eu faço o registro. Primeiro que, quando, digamos assim, eu me tornei nacional, e aí, Remax, aquela coisa toda, e sem dúvida, o grande modelo a ser seguido era da Lopes, né? Eu acho que o Marcos é um cara, assim, fora da curva. O que a Lopes fez, o primeiro ingressão para poder abrir capital, fazer o que fez, valorar a marca, e o que Dimitri falou, que eu acho que é uma maior perfeição, que é transformar pessoas, ou seja, é criar executivos. Então, esse ponto de vista, eu acho que foi um grande case que a marca tem, de 80 e quantos anos? 89, faz 90 anos esse ano. Olha que maravilha, anos, você imagina, cara. né? 90 anos e no quem não mercado vai em São imobiliário. Paulo e não se impressionava, né? Se pressiona ainda muitos com aquelas grandes sedes ali nos Estados Unidos e tudo mais. Então, isso foi um grande aprendizado, e eu acho que, tirando a brincadeira, quando a Lopes veio para aqui, veio exatamente nesse sentido. Eu acho que provocar não só a Lopes, como também as incorporadoras paulistas que aqui vieram, tirar o nosso mercado um pouco dessa zona de conforto. Deu uma boa chacoalhada. Né? Deu, e eu me lembro que o corretor ia e chegava, entregava panfleto, entregava dizendo que ganharia um almoço no Boi Preto. Eu digo, meu Deus do céu. e tal, e aquela confusão, isso realmente deu uma provocada. E, de novo, vamos conversar um pouco sobre esse mercado, Murilo. O que é que você percebe de grandes mudanças entre o que você viu na época e o que é hoje? Mas me conta um pouquinho da Lopes. Quem é a Lopes hoje? A Lopes hoje é uma empresa de capital aberta, né? Listada na Bolsa, na B3. A maioria dos acionistas da Lopes são bancos de investimento na Europa e nos Estados Unidos, por acreditar que o Brasil ainda é um mercado muito primário, entendeu? Sim. Então, quando uma bolsa, o pessoal quer investir na Bolsa no Brasil e não entende muito do setor, então eles preferem unificar esse investimento em uma imobiliária que já tem 90 anos de mercado. Então, sim, o maior acionista da Lopes no Brasil são bancos de investimento da Europa e dos Estados Unidos. Hoje, o maior desafio da Lopes é permanecer na liderança. Você sabe, Dimitri, que liderança é complicado, né? Sim. Às vezes você alcança a liderança, mas você é muito bombardeado, você é muito assediado, muito corretor sendo assediado, muito gerente sendo assediado. Então, manter a liderança é algo muito relevante para a gente. E a gente fez uma joint venture com o Itaú, que completou agora 13 anos, que é a Crédito Pronto, né? Sim. O Itaú aportou 150 milhões na Lopes para estar gerando financiamento. Então, o Crédito Pronto também é um braço forte hoje da Lopes, que o Itaú gera financiamento através da Lopes. Então, a gente está brigando por essa manutenção de liderança. Com poucos anos, né? A empresa de 90, a gente só tem 22 anos de operação de prontos. Sim. A gente conquistou agora a liderança de prontos também, no ano retrasado. Então, Zé, o desafio é manter a liderança, né? E a Lopes Bahia? Me conta um pouquinho da Lopes Bahia. Quantas pessoas são? A estrutura da Lopes Bahia, como é que funciona sobre o seu comando, Murilo? Pronto, hoje aqui na Lopes Bahia a gente está em torno de 250 corretores autônomos, né? A gente tem a minha figura como diretor-geral, né? Eu gosto de me apresentar sempre como diretor, né? Apesar de ser sócio da operação, mas gosto de me apresentar como diretor. Tem uns 5 diretores de venda, 18 gerentes e 250 corretores. Então, esse hoje é o organograma da estrutura Lopes. muito robusta, né? E uma sede linda, maravilhosa, aonde? No Rio Vermelho, né? Na Rua Ilhéus, número 25. A gente briga, eu digo assim, que todo mundo hoje quer uma experiência, né? Se a gente vai na Armani comprar uma roupa, ou se a gente vai comprar um carro, a gente quer ser bem atendido. Então, a gente preza hoje pela experiência do cliente e do corretor também, que não deixa de ser um cliente nosso. Então, a gente tem uma estrutura muito boa. Eu tenho hoje o maior prazer de, às vezes, estar passando pela Lopes e entro na sala de reunião e tem um cliente tomando um uísque, tomando um vinho, tomando uma cerveja. E às vezes não vai nem realizar um negócio, mas aí ele fica com aquela experiência. Mas tá se sentindo em casa já, né? Já se sentem parte da própria Lopes. E aí quando ele vai pensar em comprar um imóvel, ele lembra, não, eu quero ir na Lopes. Então a Lopes hoje tá brincando muito aí nessa, junto com o marketing.
de estar fazendo sempre uma experiência boa para o cliente. Show de bola. Murilo, o foco principal da Lopes, você falou bem rapidamente, mas eu queria explorar, é lançamento mesmo de novos, né? Isso. E agora também o braço mais forte nos usados. Como é que você segmenta lá a sua turma? Boa. Corretor de lançamento tem um perfil, corretor de avulso tem outro. Como é que você trabalha isso? Hoje eu tenho 3 segmentações fortes. Um que é por Minha Casa Minha Vida. Sim. Porque às vezes o corretor, acho que o corretor do Minha Casa Minha Vida é o corretor que está iniciando. Eu gostaria primeiro de desmistificar isso. Completamente. Sim, perfeitamente. O corretor do Minha Casa Minha Vida, ele tem que conhecer mais documentação do que o corretor de lançamento. Então eu tenho a equipe do Minha Casa Minha Vida, eu tenho a equipe da Prontos e tenho a equipe do médio alto padrão. Eu segmento a equipe hoje em 3 setores. Eu tenho 3 salas, 3 espaços físicos, né? Um com 80 corretores, um com espaço para 80, um com espaço para 60, um com espaço para 20 corretores. Porque se eu não segmentar assim, um não fala a mesma linguagem do outro, né? Isso é. E eu acho que é fundamental, e essa é uma discussão que a gente vem tendo direto, você corretor que está nos vendo, e aí está falando com 2 pessoas que gerem muita gente, né? Uhum. E o que eu digo é, se especializa. Você, não há... Eu brincava muito, viu, dizendo o seguinte, que eu andava por aí nego dizia, pô, vai vender baixa renda, mas baixa renda não ganha dinheiro. Eu digo, eu conheci a Europa, criei meus filhos, Imagine se não não sei o quê. Imagine se não ganhar. Tudo que eu fiz foi isso. Casas né? Bahia... Quando a Remax chegou, eu Casas comprei, Bahia foi com a baixa atende renda. o público, né, de baixa classe renda. C, de Então, classe assim, B, que também almeja muito Claro. o seu imóvel e hoje cobra também do corretor muito. Para se preparar para Minha Casa Minha Vida, você talvez tenha que ter um preparo para se tornar bom, maior do que, quiçá, Não tenha trabalhar no dúvidas. MAD. Né? Se ele não conhecer matemática financeira, ele já começa a não falar a língua do comprador. Porque o comprador faz conta de vírgulas, né? E hoje, o Minha Casa Minha Vida, além de toda a especialidade de documentação, tudo, a gente tem que lembrar que está aumentando a faixa. Isso. Então a gente já tem um médico ali no primeiro emprego que ele é o comprador do Minha Casa Minha Vida. Então Sim. não é nenhum demérito o cara comprar o Minha Casa Minha Pelo Vida. contrário, né? ele vai ter ele tá acesso ganhando, a uma sim, taxa uma taxa subsidiada. muito né? boa, né? Então eu não vendo mais, né, Zé? A gente não vende mais a questão do subsídio de entrada. Sim. Mas sim a taxa subsidiada que faz uma baita diferença. Baita diferença. Baita diferença. Não é só isso, como o Murilo falou, né? Já está em 500 mil. Não, e também a gente percebe a evolução dos imóveis Minha Casa Minha Vida, Perfeito. né? Bairros já com estruturas mais adequadas, você percebe, não é só mais a trabalhar a periferia, né? Perfeito. Hoje você já está vindo para Pituaçu, Patamares, Patamares. Rio Vermelho. Mas eu queria me manter nisso aí que vocês dois estão colocando. O que é que vocês veem disso? Porque eu me lembro quando a Elo resolvi especializar ela no segmento econômico, naquela época. De forma assertiva, pegou todo MRV, né? Todo aquele povo que estava, de alguma forma, vindo para poder trabalhar, os paulistas, inclusive, Perfeito. né? Rossi, aí veio o termo, aquela turma, Tem Cirela. também, Cirela, todo mundo. Porra, todo mundo. E aí, o que eu tinha grande dificuldade era isso, ou seja, a segmentação do corretor para poder trabalhar. Porque corretor, por vezes, Murilo, ele quer conhecer do mamando ao caducando e tem esse problema que a gente entende. Então, explorando um pouquinho mais em relação a isso, o que é que você entende, o que é que você faz, como é que você identifica, de alguma forma, o perfil do corretor voltado para você colocar, seja no MAP, ali no médio alto Perfeito. padrão, seja no popular, etc. Zé, assim, primeiro, né? A gente teve uma briga muito grande com os incorporadores. Existe por minha parte até uma certa revolta, né? Como a gente trata aqui os corretores na Bahia, né? Acho que às vezes a gente poderia pagar uma taxa melhor para o corretor, né? A gente está presente em quase todos os estados e assim, a gente brigou muito com os incorporadores para aumentar a taxa do Minha Casa Minha Vida. Hoje é quase um consenso que Minha Casa Minha Vida paga 4% para as imobiliárias e a gente repassa para o corretor 2% do Minha Casa Minha Vida. Então, Parceria mesmo, sociedade mesmo, 50-50. Então, porque aí, se você lembrar que na estrutura ainda tem o gerente, Coordenador, diretor, os custos da própria empresa. Os custos da própria empresa, exatamente. Anúncio e exatamente, né? deslocamento. O staff jurídico, financeiro, marketing, RH, enfim. E tem um governozinho que leva de tributação Que é o logo maior na sócio, nota, né? que é o, né? Esse é a minha nosso maior maior revolta. Esse Para quem aí paga tudo certinho, igual a gente que está aqui na mesa paga tudo certinho, É a complicado tributação demais. é muito alta. Mas assim, então a gente brigou, a gente fez um trabalho de base com os principais incorporadores, que foi para aumentar a taxa. Então a gente já começa tendo a taxa mais atrativa para o corretor do Minha Casa Minha Vida. E depois a gente consegue explicar para o corretor que tem hoje
na pirâmide cliente comprador, muito mais na base do Minha Casa Minha Vida do que no médio alto ou no altíssimo. Então a gente consegue dar aquela sedução real para o corretor, porque o corretor ele vai precisar se envolver muito mais, né? Para conhecer de documentação, conhecer de incentivo por parte do governo. Então a gente faz pelo RH essa divisão. Depois, se ele se identificar no Minha Casa Minha Vida, ele vai ser direcionado para um gerente do Minha Casa Minha Vida. Se ele optar para o médio alto, ele vai para o médio alto. Ou se ele optar pelo avulso, ele vai para o avulso. Mas eu prefiro que o avulso só vá corretor experiente. Mais de 2, 3 anos de creche. Porque para poder avaliar, para poder atender um cliente, ele precisa ter um pouquinho de conhecimento no mercado. E as perguntas são diferentes também, né? A demanda do avulso é bem diferente. Porque o cliente no avulso, ele fala muito o nome do prédio, né? Exatamente. E quando ele o cliente no avulso, ele já diz o andar, a aprumada. Perfeito. E ele sabe muito mais do que a gente que tem vários prédios, vários apartamentos para vender na cidade toda, né? Ele conhece aquele condomínio muito mais do que o corretor que vai visitar. Agora, Murilo, e aí, de vez em quando eu vou dar umas provocadinhas para a gente sair da zona de conforto, que eu sei que você gosta, né? Mas me diga o seguinte, e esse grande crescimento do número de corretores trabalhando o alto padrão, o luxo, né, o super luxo, e de alguma forma entendendo que não é um bom negócio estar dentro de uma imobiliária como a gente, imobiliária lançadoras, imobiliária que acata, e como é que lida com isso? Como é que você está lidando com isso? Sempre foi uma característica muito forte de Murilo, que aí não é nem da Lopes, é de Murilo. Ele tem uma capacidade muito boa mesmo de arregimentar a pessoa, de arregimentar os corretores, cobrador e tal, mas positivamente. Mas muita gente saindo. Como é que você está vendo isso? Que acaba concorrendo com a imobiliária. Porque o corretor, o incorporador, quer pagar para a imobiliária, que tem toda essa estrutura de uma Lopes citada por aí, a mesma coisa pagando para um corretor que está numa sala de 30 metros quadrados. Como é que você está vendo isso? Zé, primeiro, o grande desafio nosso é reter profissional, né? A gente sabe que reter profissional autônomo não é fácil. É uma briga constante, né? A gente é assediado o tempo todo, né? Não só por outras imobiliárias, como a própria pessoa às vezes quer aventurar a carreira solo. Que não acho nenhum problema a pessoa querer carreira solo, né? E às vezes a pessoa sai e muitas vezes não se dá tão bem e às vezes não tem a hombridade de querer voltar. Às vezes fica com vergonha de dizer que quer voltar. Então te deixa sempre essa guarda baixa para se o corretor aventurar sozinho e depois ele quiser voltar para casa, ele pode voltar de portas abertas, desde que não tenha feito nada que venha abonar o comportamento dele. Essa é uma primeira coisa. Depois a gente envolve muito os corretores na Lopes dentro do processo todo, né? Para que ele entenda assim, eu faço uma característica, eu fico brincando, que lá é a box da Ferrari, né? Se todo mundo quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, um vai limpar a viseira, um vai trocar o pneu, o outro vai abastecer, o outro vai olhar as informações do carro. E eu, às vezes, me boto no mesmo lugar. Pessoal, vocês acham que para mim não seria mais fácil ser corretor também? Porque eu entrei no mercado como corretor. Então, se você pegar toda a bagagem que nós temos aqui de reunião com o incorporador, reunião com o banco de investimento, para atender o cliente, eu tenho certeza que nossa conversão é muito mais alta. Então, às vezes, eu consigo dividir com a equipe que se eu focar em ser empresário, em atendimento ao incorporador, o corretor focar em atender o cliente, às vezes uma fatia é melhor do que ganhar o todo de poucas vendas. Então, a gente tem essa consciência formada e por parte do incorporador, acho que é uma briga constante que eu tenho também para saber quem é imobiliária e quem é corretor parceiro. Imobiliária, na minha opinião, é imobiliária. A gente não pode juntar aqui nós três, alugar uma sala de 30 metros, como o Zé falou, ter um custo de 5 mil de aluguel, 2 mil de energia, 1.000 de ar-condicionado, acabou o custo em 20, 30 mil. Isso para mim não é uma imobiliária. Isso é um corretor capacitado sim para atender seu cliente, mas ele não pode estar configurando no mercado de lançamento, assim como a imobiliária que tem um custo de 100, 200, 300 mil por mês. Concordo plenamente com você e essa é constantemente uma defesa que eu faço. Uma coisa é imobiliária parceira, outra coisa é imobiliária que cobra de você, né? Quando você pega um corretor parceiro, você não senta na mesa com ele para dizer o seguinte: o que é que faz aqui? Uma estratégia. 2 quartos? 3 quartos? A gente não lança no planejamento, quando? Né? Não entra na inteligência do negócio. Eu vim de uma reunião agora, né? Que a gente vai lançar em patamares. E achei muito interessante, um incorporador que eu prefiro não citar o nome, um produto que a gente brifou junto com o arquiteto e contratou uma empresa séria de pesquisa, né?
com o IM, né? Com a inteligência do mercado. E eu fui anotando tudo. E no final perguntei, essa pesquisa foi feita quando a campo? Aí a menina da pesquisa falou, final do mês. Eu falei, não, é de total relevância, eu preciso saber quando foi feito. Porque a Moura do B acabou de lançar em Patamares. Perfeito. Um produto de 8.600. Então, se você fez a pesquisa em março, esse número está defasado, amiga. Então, a imobiliária ela tem o poder de ter essa informação que, às vezes, uma empresa de pesquisa não tem. Então, não vai ter o a time. gente brifa para o incorporador, muitas vezes, o produto, a hora, o metro quadrado, o que é que o cliente está buscando, e isso tem um valor. Se a gente perder isso, é igual a gente botar um lobo dentro do galinheiro. A gente vai acabar com o setor imobiliário. A gente precisa de imobiliária forte. Imobiliária forte faz corretor forte e faz o incorporador muito mais preparado, muito mais capacitado. Concordo plenamente. E, de novo, eu diria que é uma luta que tem que ser feita. Eu acho que o associativismo Perfeito. daqui é muito pobre. Concordo. É muito pobre. Há um olhar muito todos claro os setores, no que mas o no outro mercado tá imobiliário ganhando. a gente percebe mais. Muito né? maior. Muito maior. E eu diria que muito maior que eu estou dizendo assim, que eu conheça, né? Deve ter outros que eu não conheço que possa ter algo igual. Mas no nosso é pouco o associativismo. Então, para discutir uma pauta dessa, Eu não sei se você vai lembrar, Zé. Acho que em 2014 eu tive lá na Elo. E aí Lembro. fui eu e juntou mais alguns donos de imobiliária, que eu não vou estar citando o nome. A gente começou uma conversa. Antes de eu entrar no carro, já tinha gente me ligando para ir de contra o que a gente tinha combinado. Pô, Eu Quer posso dizer- dar o nome porque aqui é para. Teve um incorporador em Patamares, né? Que estava a Lopes e mais 2 imobiliárias. A gente saiu de lá e eles queriam baixar a comissão para 2,5%. imagine, cara. E a gente saiu de lá dizendo que a gente só trabalharia a 3,5%. Antes de eu sair de Patamares na Ademar de Barros, que na época a Lopes era na Ademar de Barros, uma gerente comercial dessa incorporadora me ligou. Murilo, baixa a guarda, que você saiu, as outras 2 imobiliárias se juntaram no estacionamento e falou, a Lopes mantém 3,5%, a gente aceita 2,5% e tira a Lopes, que é a Lopes que está vendendo mais. Olha que loucura, cara. E não sabe que é ruim pro próprio negócio. Isso eu nunca tive com o Zé. Toda vez que eu combinei alguma coisa com o Zé, sempre a gente honrou. É 3, é 3,5, é 3,5. Vai pagar X, pagar X pro Porque corretor. depois, cara, isso daí é saudável pro incorporador. O incorporador tem que entender que esse trabalho, essa política igualitária, ela é boa para as duas partes. Perfeito. Né? Se você vai fazer uma coisa é o atendimento da Lopes e o atendimento da Elo. Aí cada um vai fazer a capacitação o melhor possível, que no rodízio lá de chegada do cliente no stand, o cara que for mais preparado vai ganhar o cliente. Isso aí é uma coisa. Mas você partir já para o lançamento com as condições já organizadas, alinhadas e sendo equilibrada para todo mundo, quem ganha é o incorporador. Perfeito. Né? Eu assim, Dimitri, só para a gente entender um pouco, né? Porque às vezes o corretor e o incorporador, ele não vê o papel da imobiliária. Quando a gente lança um produto, vamos supor que cada um fosse dono de uma imobiliária aqui. E eu estou remunerando meu corretor 1,05. Você vira para o meu corretor e fala, vou lhe dar 2%, porque foi uma venda que chegou de graça para você. Sim. Se a gente começar a canibalizar isso, começa a perder inteligência no negócio. Sim. Porque todo mundo está de olho no resultado final e todo mundo está perdendo o poder de investimento. Claro. A imobiliária ela tem que investir pesado. A gente estava falando de IA quando estava com o microfone fechado aqui, entendeu? Então, se o corretor não entender que o papel é fundamental, é a mesma coisa do corretor vender pela Lopes, eu ficar com a comissão e não passar a parte dele. Então, seria no mínimo desonesto. E pela parte do incorporador, às vezes ele pensa muito mais no resultado imediatista, e quando o dono de imobiliário ou o corretor fala o que está doendo, o incorporador ele não tem essa visão tão aberta, né? Ele acha que não, o resultado tem que vir. E quando a gente fala que a gente divide placa, às vezes 2 imobiliárias dando plantão, eu prefiro muito mais dividir plantão com imobiliária do que às vezes estar sozinho. Por quê? Porque quando você está sozinho, o resultado só está sobre você. E às vezes pode ter sido um pênalti do produto. O mercado pode estar num momento ruim. E a gente vive uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então a Elo pode estar na frente, depois a Lopes está na frente, depois a Rimax passa, depois outra imobiliária passa. Isso é totalmente saudável quando a gente já está no mercado há 20 anos. A gente não vai ser campeão sempre. A gente tem que estar contribuindo com o resultado para o incorporador. E o incorporador que tem a cabeça aberta, ele percebe isso. Se ele ficar te exigindo a vida toda que você seja líder, tem uma hora que você acaba fazendo besteira. Ou você vai perde o resultado atropelar. e isso E você acaba sendo punido
por um mês, não é? Algo que você veio desempenhando, e eu me lembro como se fosse o Gilson da Lopes. Perfeito. Quando vinha aqui, nossa, era uma cobrança impressionante. Eu não me lembro quem era da Lopes na época, mas era uma cobrança muito forte em cima disso. Eu acho que ainda era Mussini. Mas, de novo, impossível para o pobre do rapaz estar sempre todo na frente. Zé, eu dormia na época, Dimitri, era BlackBerry, né? BlackBerry. E o ECAP da Lopes é diário, né? Empresa de capital aberto, tem que formar. Tem que falar diário. direto. E o ECAP, o resultado da Lopes só sai 10 horas da noite. Eu dormia com o BlackBerry na mão, porque se no dia eu não vendesse pelo menos 2 milhões, porrada. O que está acontecendo com a Bahia, Murilo? Vou te tirar, tá tudo ruim. Então, a empresa de capital aberto te prepara muito, mas cobra muito também. Hoje eu sinto pelo lado da Lopes que já tem uma organização maior, mas eu acho que é um assunto até para a gente debater depois. Sim. Acho que o setor imobiliário precisa de uma união maior. Isso já acontece no Brasil afora. Sim. A Bahia, às vezes, parece que a pessoa está mais preocupada com quanto que o amigo vai perder do que quanto que eles vão ganhar. Exatamente. É o desejo que a gente fala muitas vezes. Ou seja, tem gente que não vai torcer a favor, agora torcer contra é não, você até né? falou hoje, essa semana sobre a questão do quinto andar ter saído da garantia sim. locatícia, muita gente aplaudindo. É um absurdo. Quer dizer, sai um player fantástico do mercado que dava uma segurança jurídica para todo mundo. É uma tecnologia que qualquer um poderia acionar. E aí você, de repente, perde isso porque a rentabilidade não estava boa. Aí é questão Brasil, custo Brasil, né? Segurança jurídica, tudo isso. Aí um cara, no lugar de entender que é ruim para o mercado, ele fica aplaudindo. Então é isso que Murilo falou com muita propriedade, que é o seguinte, poxa, é muito melhor você estar junto com alguém, estar junto lá disputando, fazendo, claro, brigando. Eu me lembro quando eu convidei Renato para um lançamento, Renato Teixeira da CIA, para um lançamento da JHSF lá em Piauí, no Teresina. E aí tá lá, não sei o quê, e entreguei o lançamento, era 700 milhões que a Auriemmo queria fazer. Shopping, aquela coisa que vinha todos aqueles bairros agregados, né? Aí eu vim e disse para ele perguntou para mim, poxa, mas o que é que eu te devo? Pô, você está me trazendo para um lançamento de 800 milhões. Eu disse, ele me deve o seguinte, toda vez que a CIA passar 5 unidades na minha frente, me espera para eu não passar vergonha. Mas é isso. É isso. Eu prefiro, exato, a gente dividir placa não é problema, né? Eu tenho algumas, quando o incorporador, aconteceu comigo na quinta-feira passada, eu voltando de uma reunião na Paralela, e o incorporador me ligou, Murilo, eu quero muito lançar com você, o incorporador tinha saído da praça e está voltando, mas eu soube que você não lança com determinada imobiliária, é verdade? Eu falei, essa imobiliária em si eu não lanço. Aí, mas não faça isso, Murilo. Eu falei, meu amigo, 20 anos de mercado, hoje eu posso escolher com quem eu lanço, com quem eu não lanço. Então meu problema não é dividir placa. Eu adoro com quem dividir, né? O problema é quando você está com alguém, exatamente, que na verdade vai agir de uma maneira que vai ser ruim para o negócio. E no primeiro olhar, o incorporador ele não enxerga isso. Mas depois de um tempo, o resultado para de acontecer e aí... O ambiente relacional de um stand, gente, para quem trabalha, é fundamental. Entre os próprios corretores, né? Você ter a amizade e o saber que você pode contar, claro que pode haver um caso ou outro que nego vai deslizar, mas saber que eu posso ligar para o Murilo. Perfeito. Murilo pode ligar para mim, que ele vai ter que ter, meu corretor, meu amigo, você só vem para cá se eu falar com o Murilo e o Murilo disser, ok, pode sair, claro. Não teve nada a ver, parar. Agora, esse negócio de ficar lá para poder sair falando mal, como já tiveram vários que vêm para mim e faz, mas eu estava na imobiliária Y, e é isso e aquilo, eu digo, amigo, na minha frente. Você já está começando errado. Seu cartão tá ruim. Tem uma coisa que eu faço e, assim, eu não tenho briga de 50 com imobiliária que eu divido plantão. Se um dono de uma imobiliária me ligar, Murilo é 50, eu só faço a pergunta. Você viu, porque eu devo dividir a comissão no corretor também. Claro. Então não posso passar de forma sem checar. Sem checar. Mas eu nunca briguei com 50 com imobiliária que eu divido plantão. Se me falar 50, faço a metade da comissão, porque hoje eu só divido placa com quem eu confio, não adianta. Murilo, para você ter ideia, nos Estados Unidos outro negócio. É outro negócio, ou seja, e a conta é feita em transação. Saiu agora o ranking 2024 das grandes empresas, Realogy, que é 121, o Remax,
E é tudo contado por transação feita. E uma venda são 2 transações. Exatamente. Comprador e vendedor. E quem é vendedor, pô, e quem vende. Então, pô, o 50 está instituído desde esse conceito. E por que ser diferente? Mas é uma briga, é uma história. Então, eu acho que cada vez mais, Murilo, e faço essa convocação aqui dentro do BN Imóveis Cast, para que, de novo, a gente faça, de alguma forma, algum movimento, porque a gente precisa estar assistido para assistir. Né? Ou seja, dar esse apoio ao incorporador é muito importante que a gente esteja, de alguma forma, juntos, para que a gente possa... Olha, uma das maiores evoluções da Remax foi exatamente, digamos assim, pela essa falta de entendimento. Porque quando lá nós chegamos, quando trouxe a marca, era uma briga muito, não vai dar certo, e não sei o quê, bati. Ao contrário, quantas vezes a gente quis fazer parcerias e muitos não o quiseram, por conta exatamente por querer matar, barrismo também, né? Barrismo. Quando na verdade não ia ter jeito, era muito melhor que tivesse feito uma boa parceria. Então, de novo, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer e vale também, gente, para os próprios corretores. Né? Eu percebo, Zé e Dimitri, que assim, os corretores de avulso, isso que é um absurdo, né? Tem muito mais corretor no avulso do que dono de imobiliária. Tem muito mais. E os corretores de avulso estão muito mais alinhados. Parceiros. Se um fizer besteira com o outro... Tá queimado. Ele é excluído da roda e ali foi. É uma coisa assim, inclusive, que até cliente... E aconteceu agora. Um parceiraço meu, ele sabe disso, ele teve aqui, Domingos Ricão. Um cliente em comum perguntou da gente aqui. Ele, meu amigo... Parceiro, pode confiar e isso acontece. No avulso, isso é muito claro. O cara pisou fora da régua, meu irmão. Ele tá fora. Ele tá fora. E é o que eu penso assim, né, Dimitri? A gente vê que o avulso, nos últimos anos, tá muito mais organizado. Né? Eu fui comprar outro dia uma casa perto da Lopes. Né? E aí eu olhei o anúncio. Quando eu fui olhar o anúncio, eu fui ver se o imóvel tava na base da Lopes. Pô, na mesma rua da Lopes. Quando eu olhei na base da Lopes, o imóvel já estava na base da Lopes. Só que eu tive o cuidado de ver quem foi o corretor que eu vi o anúncio. Liguei pro corretor e falei, velho, como eu vi pelo seu anúncio, eu não vou fechar. Infelizmente não deu certo a compra, porque ele já estava tratando com outro, mas eu ia fazer um 50 com outro corretor, porque eu não ia queimar meu nome. Sim. E a gente tem poucas imobiliárias em Salvador, né? A gente deve ter, no máximo, 10 imobiliárias em Salvador, de médio e grande porte. Que é muito mais fácil, né? Bom. Eu acho que os empresários têm uma visão mais ampla do negócio. Então, fica um recado, assim como o Zé falou, né? Acho que a gente não pode pensar em 2, 3 anos aqui numa corrida de 100 metros, é uma maratona. Exatamente. Então, eu prefiro muito mais, às vezes, a gente tomar uma decisão em conjunto e os incorporadores me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa de ser muito franco e comprar briga. Mas, assim, sempre pautada em uma decisão bem para o setor imobiliário. Eu sei que se eu for bom para uma venda para mim, mas for ruim para o setor, daqui a 2 anos eu vou fechar minha porta. Eu vou ter que fazer outro negócio. Não vai dar sustentação, né? E aí é que eu digo, 44 anos, Murilo já quantos, Murilo, de mercado imobiliário? 20 anos de mercado. 44. Então, e a gente mantém a empresa, ela fez 30, a Remax fez 15. Parabéns, né? Então, de alguma forma, é uma guerra. É uma guerra, é uma briga que eu acho que normal. A gente não é anjinho, a gente é competidor do ponto de vista para poder fazer, né? Veja o que aconteceu aí, sim, né? E Alcaraz, esse último jogo, que eu fiquei impressionado. Que a gente aprende muito para a empresa, né? O não desistir, o fato de continuar, a resiliência, o treino. Ali o que a gente vê é só o bastidor, tem todo o processo ali que a gente tem que passar. Então, de alguma forma, Murilo, o que é que a gente vem trabalhando? Como é que você vê, nesse sentido, aí sim, o mercado imobiliário de Salvador? A gente tem aí um mercado, uma cidade que é uma península, e aí poucos caminhos. A Lopes nunca se preocupou, Murilo nunca pensa em sair um pouco de Salvador, ou essa regionalização do que você vê ainda de grandes mercados aqui, você acha que não, tem que ficar por aqui mesmo? Zé, assim, a gente namora algumas praças, né? Eu namorei Vitória da Conquista um tempo. Depois o mercado de Vitória da Conquista abriu demais, né? Verdade. Acabou abrindo demais, ficou complicado até para os incorporadores locais. E a gente hoje está olhando o Litoral Norte, a gente olha com carinho o Litoral Norte, e estou copiando o modelo de negócio do Rio, né? Estou começando a olhar outras operações dentro de Salvador, entendeu? Sim. Fincar a bandeira dentro de Salvador, né?
Talvez botar uma loja da Prontos na rua, ou me associar com outra imobiliária que esteja precisando de um modelo de gestão. Então, a Lopes Rio, que começou ali um pouco depois da gente, vendeu no ano passado 3 bi. Imagina. Vendeu 3 bi. A Lopes Rio hoje tem 14 imobiliárias dentro da Lopes, né? Foi se associando, incorporando 3 mil corretores, 3 bi, né? Uma PNL aí de 100 mil por corretor. 100 mil por corretor. Que é o mesmo da Bahia. Eu acho esse um número interessante. O Brasil quase todo, a PNL aí é de 100 mil por corretor, né? Imagine, independente do tamanho do estado, do mercado, a não ser a que média você é tenha mais ou um menos ano essa. com algum lançamento mais diferente. Que foi marcante. o caso do ano passado da gente. A gente Sim. teve um lançamento muito forte da Moura com a Lopes. A Lopes Sim. é muito forte com a Moura, né? A gente Sim. respeita muito a Moura do B. E a gente lançou o Infinity e vendemos muito Infinity. Então, nosso PNL no ano passado Subiu bastante por foi isso. um ponto fora da curva por causa desse lançamento. Mas se você olhar toda a operação da Lopes, é 100 mil por corretor. Esse é um número fácil, até quando a gente quer saber se alguém quer passar uma imobiliária pra gente. Quantos corretores? Já faz logo a conta. Eu tenho 12 corretores, então imobiliária de 1.200.000. Mais ou menos assim que a gente calcula. Perfeito, Legal. perfeito. E é um cálculo interessante de valuation, que muitas vezes também a gente faz o cálculo de quanto cada corretor vende, né? Mensalmente Sim, e tal, sim, para a sim. gente dosar quanto eu tenho de lançamento e quantos corretores eu vou precisar, né? Exatamente. Porque senão você fica nessa loucura aí eu Pra monto chegar as no parcerias. E como é que você está vendo também, Murilo, essa questão de coordenação? As imobiliárias, eu acho que tem que começar a olhar um pouco mais para isso, para pegar os lançamentos, soltar para o mercado, para que o mercado possa, até por conta de adaptação a esse modelo das parcerias, e pegar as coordenações. Como é que você vê isso do ponto de vista dos incorporadores? Estão aceitando, não estão? Eu acho assim, velho. Cada incorporador tem o seu desafio, né? Se a gente tem um incorporador já mais robusto, que já tem 2, 3 lançamentos, e o custo do escritório vai ser dividido, né, por empreendimento, ele não tem por que pegar uma coordenação de uma imobiliária, na minha opinião. Mas quando a gente está falando com um incorporador que lança um produto no ano, ou um produto a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, ele tem muito mais a ganhar em chamar uma imobiliária para fazer a coordenação, a imobiliária desenhar a coordenação e chamar para parceria. Eu mesmo, se você tiver uma coordenação, eu trabalho com você muito de braços abertos. Quantas vezes a gente já trabalhou junto? trabalhou junto. Né? Isso não é um pênalti para a imobiliária. E a gente também faz coordenação. Sim. Só que o que a gente não pode ter, aí volta de novo aquele assunto polêmico, é ter coordenadores, né, algumas empresas coordenando, que não tem lisura no processo. Porque uma vez eu coordenando as vendas, o corretor vai me passar o CRM do cliente para Lopes. Sim, sim. E eu não posso nunca entrar em contato com aquele cliente. Se ele entrou através de Dimitri, ou através de Zé, ou através de qualquer corretor, eu nunca vou mandar nenhum invite, nenhum contato para aquele cliente, fidelizando ele com a Lopes. Então, o modelo de coordenação é algo muito sério, que o incorporador tem que saber quem ele está contratando, porque as imobiliárias sabem com quem está trabalhando. Sim, Já trabalhei com você diversas vezes. Diversas vezes. E não tenho medo nenhum de estar dando meu CRM. Então, a gente tem alguns parceiros bons aqui na praça. Eu acho que é esse o papel hoje. A coordenação é para quem lança pouco. Quem lança muito já dá para montar uma equipe. Já tem uma estrutura, né? É porque o custo do escritório divide e fica mais leve, né? E o que é que você vê aqui no mercado local? Você acha que tem aí, de alguma forma, um caminho maior para onde, Murilo? Mais voltado para o... Está um modismo muito forte, não é modismo, desculpa até a palavra modismo, mas está num momento específico muito forte do mercado do alto luxo. Sim. Né? E como é que hoje fica a classe média? Eu acho que ela está um tanto achatada nesse propósito aí, ou seja, saiu aí o SBPE com dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo hoje o que está movimentando mesmo são os estúdios, né? São os extremos, né? Os extremos, no Minha Casa Minha Vida e o super luxo, né? E aí a gente vai depois perguntar. Porque estúdio eu até considero ele como um fator do alto padrão, porque quem compra estúdio geralmente é investidor. Perfeito. Né? Isso. Não é um produto ainda de morador, né? É um produto Não mais está de nem sendo o investimento, propósito maior dele, não está deixando de ser até para morador mesmo. Exatamente. Deixar de ser. O classe média, o que a gente percebe é que a classe média, ela, como todo governo, né, ela é a que mais sofre, né? Então a gente vê que a classe média está extremamente endividada, né? E aqueles que não estão endividados, os produtos que estão sendo postos na prateleira, o incorporador está tomando cuidado de ver qual é a demanda mais reprimida, né? Qual o bairro, qual a tipologia,
Está tendo uma série de mudanças, né? Avanço tecnológico por parte da arquitetura, uma planta melhor. Tem uma nova planta que vocês devem ter acompanhado também, de 2 suítes, que ele joga uma suíte para um lado, a suíte para o outro, a área social no meio. Então a gente está vendo repondo na prateleira mediante a demanda. O incorporador, ele fez o dever de casa ali, depois daquele excesso de oferta, e depois teve um excesso de estoque, onde a gente passou pelo momento de desconto. Para quem comprou imóvel naquela ali, 2015, 2016, 2014, fez um excelente negócio. E o incorporador foi repondo na prateleira de acordo com a demanda. A primeira demanda veio o Minha Casa Minha Vida, né? Que depois mudou, depois no governo Bolsonaro mudou o nome do foi para Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela, PCVA, não é isso? E aí depois a gente começou a botar produto compacto para poder cobrir muita bandeira hoteleira fechando, então começou a botar ali pro investidor, né? E o investidor não é só o rico, é o cara às vezes que já mora bem, mas ele quer pulverizar um pouquinho o investimento dele. E a gente começou a botar produto para a classe média de forma muito tímida. Se você for olhar aí, Salvador lançou nos últimos 10 anos, pouquíssimos empreendimentos para a classe média. Pouquíssimos. Porque os incorporadores, eles veem a demanda primeiro, faz muita pesquisa de demanda. Muita pesquisa. E através da pesquisa de demanda, tem pouca demanda hoje para a classe média, né? Para a pessoa que ganha entre 20 a 40 mil, que é ali a classe média, média alta, tem pouca demanda hoje para esse público, né? Quem está comprando mais é a classe altíssima. Pouca oferta, né? Tem pouca oferta. Pouca oferta. Esse público eu vejo ele aderir muito ao avulso. É isso. Como não tem lançamento, ele acaba comprando sempre mais o avulso, né? E ele fica estrangulado, porque a taxa é mais alta, o banco está restritivo, muito restritivo, né? Você percebe no banco aí, ainda com a Selic alta, você tem uma demanda aquecida, ainda bem que o brasileiro é bem resiliente. Ele toma aquele susto inicial, né? Subiu a Selic, mas quando ele percebe apesar da Selic subir muito, os juros do financiamento não está tão diferente como no início do ano, né? Você sobe, mas não tem aquela ruptura tão grande, ele continua comprador, só que ele esbarra na questão da inadimplência e aí na restrição de crédito. Né? Mas assim, hoje o consumidor de médio padrão está comprando só avulso. Ele não tem lançamento. Não tem lançamento. Com exceção de um dos nossos patrocinadores, que é a Direcional, que fez um grande produto aí no Rio Vermelho. A Azevedo já vendeu praticamente tudo. O Vermelho vendeu bem mesmo. O Lilo também está lá. O Lilo também vendeu muito bem. Vende bem. Mas aí que eu falo, né? A gente hoje, o incorporador, quando está lançando para classe média, ele está lançando muito crédito associativo. Por mais que saia da zona do Minha Casa Minha Vida, mas é muito associativo. Sim. E quando a gente vai pro associativo, que é muito bom para quem está comprando, né? Tem excelente, várias vantagens, né? Mas aí ele acaba excluindo alguns clientes que tem problema de rate, cliente que está com o nome sujo, e está tendo pouca oferta nesse sentido. E explicando o associativo, é aquele que junta a demanda antes, as pessoas passam primeiro por análise do banco, antecipadamente, para que depois, configurada a demanda mínima necessária para aquele empreendimento, é que a Caixa, o agente financeiro, ele vai e financia a obra. Esse é o professor do crédito associativo. Se você quiser saber de associativo, Azevedo. Já fui bom disso. Mas eu acho que esse é um detalhe que a gente tem que fazer. Como o nosso mercado é um mercado de maturação longa, né? Por mais que você queira, 4 anos de identificar terreno até colocar a obra pronta, você passa por esse processo todo de 4 anos e que, se não começar a fazer agora o empreendimento de classe média, vai ficar ao contrário, uma bolha aí se inchando, né? Para ter de grande demanda querendo esse tipo de unidade. Vai ter o setor junto com o governo vai ter que arrumar uma solução, porque está estrangulada. Eu digo que muitos incorporadores, né, como a gente teve o viés do estúdio, né, a gente teve o viés de estúdio no Brasil todo, foi um fenômeno, a Bahia não poderia ser diferente, com comportamentos diferentes. São Paulo, o estúdio está mais próximo a metrô. Isso. Salvador, os estúdios estão muito próximos à praia, né, cada um com sua característica. Mas o estúdio foi realmente o carro-chefe, está sendo o carro-chefe. Mas já tem alguns incorporadores, e também eu estou provocando muito os incorporadores, para qual vai ser o novo bicho, né? Qual vai ser o novo negócio, né? Qual vai ser o novo modelo, né? Porque se a gente ficar esperando que o estúdio venha inchar para depois a gente vir com a solução... Porque o estúdio, ele é uma característica, né, Dimitri,
A gente fala, é o short stay. Então, o Exato. short stay, Exatamente. ele demanda alguns perfis muito específicos, ou seja, ele precisa estar perto de infraestrutura, ele precisa estar perto que eu possa sair Da parte andando, turística, a né? parte turística, etc. Porque é Não é aquela pra toda a aluguel cidade. de curta duração, 10, E 12, não 15 atinge dias. toda a E não cidade, vai né? atingir toda a cidade. E Então, tem um detalhe também da regulamentação, né? A gente tá o Airbnb está sendo revisitado aí no mundo todo, né? Então é um produto que atende a geração Z principalmente, né? E ao turista, mas eu acho que a bola da vez agora está começando a trabalhar 2030 já, a gente já começa a ser 2040, a gente já é um país sênior, né? Perfeito. E vai ser o produto para os sêniors mesmo, né? O Senior Live, né? Que é aquele produto específico para as pessoas olha, acima tem investimento para a gente fazer, viu? Tem investimento para a gente fazer. Eu já tenho... Agora, sobre isso que você está dizendo da questão da gente ter o short stay, tem qual vai ser esse novo movimento que está fazendo aí. Aí eu pergunto, a Lopes não entra no aluguel, Murilo? Trabalha com aluguel? Como é que está esse lado? A gente trabalha com poucas operações de aluguel. Na Bahia a gente não trabalha com aluguel. Eu cheguei a trabalhar com aluguel aqui há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas depois, por esforço, eu achei melhor a gente concentrar. A gente sabe que para manter lançamento não é fácil, né? Recrutamento de corretor, treinamento de capacitação. Então a gente acabou abrindo mão do aluguel. Hoje a gente não está trabalhando com aluguel. Perfeito. E o que é que hoje, digamos assim, dentro do prisma lá da Remax, trazendo assim, do mesmo tamanho do que seria uma Lopes, a gente trabalha muito essa parte que você citou agora, recrutamento e retenção. Né? Perfeito. Eu diria que esse seria a grande dor e o grande foco que as imobiliárias têm que viver, que é o tempo todo pensando em recrutamento. Como é que você vê isso aí? Zé, a gente leva tão a sério que na pandemia, o Dimitri estava conversando comigo, que na pandemia cada um ficou inventando o que fazer. Exatamente. E eu fui fazer uma pós justamente nisso, né? Em recrutamento, atração, retenção e desenvolvimento de talento. A gente aposta muito no RH, né? E aposta muito no gerente contratador, né? A gente entende que o corretor, ali no papel de gerente, né, de gestor, ele tem que ser o maior contratador. Se ele depender exclusivamente de um RH para contratar, a equipe dele vai acabar, porque por mais que a gente pode ter 30 pessoas no RH, nunca vai ter a capacidade de ter braço para todos os gerentes. Então, quem a gente fica capacitando são os nossos gestores de venda. Até porque se o corretor entra e se ser desassistido não pelo tem seu apoio, coordenador, né? pelo seu Perfeito. apoio, pelo seu gerente, esse cara vai voar pela primeira alternativa que ele tiver. E aí né? a gente promove treinamentos. Agora no dia 18 de junho, o pessoal do RH do Rio de Janeiro está fazendo um belíssimo trabalho, né? Lá está com 3 mil corretores. O pessoal do RH do Rio está vindo para cá, fazendo a imersão aqui com os nossos gestores. Legal, entendeu? cara. Então a gente pega o que está dando certo no Brasil. Boas práticas, E né? divide as boas práticas. A Lopes também é espelho na Bahia para o Brasil inteiro em alguns aspectos, né? Sim. Como marketing, entre outras coisas. Então a gente pega o que é que está dando certo nas outras praças para trazer. Mas não é fácil, Zé. O maior desafio de uma imobiliária é realmente contratar e reter. E você concorda, Murilo, que seria o fato de aprender, seria o grande ponto e perspectiva de crescimento que esse corretor ficaria para poder continuar na mão de imobiliária? Ele Que tem queira ou não a queira, se ele base sai, da capacitação. ele vai ganhar mais? Teoricamente, ele saindo vai ganhar mais. Mas eu vou ficar na imobiliária. O que é que faz esse corretor ficar? Boa, Zé. O que a gente percebe que mais fideliza o corretor na Lopes, né? A gente deixa todos os processos muito claros na Lopes. Então, assim, eu faço questão de vibrar com o corretor quando eu aprovo uma venda, que eu sei que ele não ia aprovar sozinho no mercado. Ele não teria, por exemplo, o acesso que eu tenho para ligar para um empresário, um incorporador, porque às vezes o gestor da operação ali, do incorporador, ele tem uma alçada ali de 2%, por exemplo, de desconto. E eu sei que o empresário, naquele momento, pode ir até 14%, 12%, a depender. Então, eu faço toda vez, deixo muito claro para o corretor, toda vez que a gente aprova uma venda, ou por desconto, ou condições de pagamento, seja lá o que for, eu faço questão que o corretor entenda o suor que houve por parte da imobiliária também. Sim. Então, ele entende que, às vezes, ele aprova 3 vendas fáceis e 4 difíceis. Ele, no mercado, ele não ia aprovar aquelas 4 difíceis. E aí E ganhando 50-50, né? E Ou ganhando, seja, o esforço exatamente. todo da imobiliária,
o network todo da imobiliária. E por outro lado, eu divido com eles também, por exemplo, o telefone da Lopes 3111 1212, se quiser comprar imóvel ali com esse número. Eu fico brincando, se eu quisesse também, a mesma coisa de eu querer pegar todo o processo para mim. Se eu pegar todo o cliente que ligar para o 3111 1212 e eu tentar tratar, é impossível. Possível. Então é melhor a gente fatiar o processo, né? Eu fico na parte com o incorporador, aprovando o impossível. O corretor faz a outra parte impossível, que é convencer o cliente a comprar. E toda vez a gente divide as dores para que o corretor tenha consciência, assim como eu tenho consciência da importância do corretor, ele tem importância também do dono, do empresário do negócio. Isso eu acho muito importante citar, porque por muitas vezes, vamos colocar assim, eu me lembro que eu estava no empreendimento em Camaçari, uns 5 anos, e o empreendimento, quando eu estava viajando, quando cheguei lá, o consultor já estava fazendo as coisas, quando eu cheguei, olhei e disse aquilo que você disse, pô, o mercado muda o tempo todo. E houve uma mudança. Ele tinha feito 2 quartos, 6 suítes. Quando eu cheguei lá e tal, olhei, tal, vi a concorrência, já tinha lido antes, disse, não, pô, você não vai vender nada assim. Porque, primeiro, o preço não dava para baixar tanto, não era competitivo, e tinha que lançar 2 quartos suítes. Insisti, stand pronto, decorado, pronto. Ele olhou, fechou comigo na sala e disse, você tem certeza disso? Tenho certeza disso. Você vai ter que destruir tudo aí. Ele destruiu tudo. Fez nova aprovação, porque teve que aprovar um novo projeto, colocando a suíte, fazer um novo decorado. Olha o investimento que faz. Perfeito. E aí faz tudo tal e não sei o quê. Aí você chama, depois de preparar a campanha, que você sabe disso, a participação que a gente tem, de envolvimento, de olhar material, book, então. Feito tudo isso, você entrega para o corretor. E o corretor, por vezes, nem estuda o produto. Nem estuda, vai visitar. E depois reclama porque você não... Faltou. Mas aí, faltando onde eu faço questão, né? A gente aqui, todo mundo corretor, não tem crença. Eu faço questão de deixar claro para o corretor que o gerente, ou o diretor, ou o gestor que está lá tomando conta, ele tem um papel fundamental. Eu tenho incorporadores dentro da Lopes que aprova mais fácil para alguns diretores do que para mim. Então, às vezes, eu preciso de uma aprovação em determinados incorporadores. Você liga eu sei que tem um diretor meu que tem mais moral. Então, assim, se a gente tem essa maturidade e esse conhecimento, eu acho que é de fundamental importância que o corretor na ponta saiba disso. Ele tem que saber isso, que no momento desse você deu uma contribuição tremenda, porque o produto, depois de vir, para você denunciar a incorporação, meu Deus, micou o produto. Aí já foi. Então, o corretor, você tem que deixar claro para o corretor, e o corretor tem que entender isso, que é uma soma, né? Todo mundo ganha junto. É impossível a Elo ganhar dinheiro se o corretor perder. É impossível o corretor ganhar dinheiro a Elo perdendo. Todo mundo tem que ganhar junto. Perfeito. E é isso que a gente tem que entender, que a gente tem a capacidade, a imobiliária, de fazer um giro maior para aquele corretor, mais vendas, porque pela essa estrutura que a gente está permitindo e o que antes há um investimento. Então, ao final do dia, o dono da imobiliária tem que ter o recurso para poder investir na própria imobiliária, e faz parte desse investimento da imobiliária a qualificação do corretor. E a alimentação do próprio corretor é a imobiliária gerando novos lançamentos, gerando novos negócios. Para ela gerar isso, ela tem que ter um retorno adequado. Onde eu, às vezes, estresso com alguns incorporadores no reconhecimento do papel da imobiliária. O corretor tem um papel fundamental, o arquiteto, mas a imobiliária também tem um papel fundamental. Sem uma imobiliária forte, o mercado da gente vai degringolar. A gente tem alguns estados, poucos, mais desorganizados que a Bahia. E a gente vê os poucos, que eu também não vou estar citando, que tem a operação da Lopes lá. A gente vê a confusão que é. Né? Tem um estado no Nordeste, grande, e que não tem nenhuma imobiliária que consegue se criar, porque lá está tão canibalizado o mercado imobiliário que matou as imobiliárias. Não vale a pena ter imobiliária. E a gente já tentou botar operação grande, não fica de pé, outras pessoas tentaram, não fica de pé, e acaba trazendo o mercado para a informalidade e acaba atrapalhando todo o setor imobiliário. E a pouca contribuição para esse incorporador na concepção do produto. Já pensou que é de riqueza, sozinho, né? Um incorporador sentar aqui, tá Murilo dando opinião, tá Azevedo dando opinião, tá Admir dando opinião. É muita experiência, é muito cases vividos, né? E experiências que pode trazer e ele abraçar tudo isso. Ele está perdendo, ele vai ter que criar sozinho a tecnologia dele e o risco total dele. E outra coisa, né? A gente a gente desenvolveu um bom produto, mas ele começou no muro, né? E o caminho, né? Às vezes o produto passa por uma curva de venda mais baixa. Sim. E se você não tiver uma imobiliária junto de vocês,
Que junto do reerga isso, incorporador, todo mundo abre o bico, porque a imobiliária ela consegue passar um período vendendo menos. Sim. Muitas vezes o corretor autônomo, ele precisa realmente refrescar a carteira dele e ele vai correr para onde tem a maior liquidez. Então tem produtos que, se não for muito bem abraçado por imobiliária, acaba tendo um compromisso ali no resultado um pouco sacrificado. Agora- Provocação. É. House. Antes da provocação, Vá. chegou um momento que eu falei pra ele, Murilão, a gente gosta de spoiler. Ah, O que você pode aí, né? O que você pode soltar aí pro nosso público? O que vem por aí, mas você não poderia dizer, mas tá falando. O que eu queria primeiro, eu queria dizer duas coisas, né? A gente está se preparando para uma nova operação aqui em Salvador, né? Se tudo der certo, a gente vai estar com uma nova operação aqui em Salvador. Um spoiler para mim que eu acho que já vai virar meio que uma obrigação é a IA, né? Sim. A gente estava falando sobre isso. Eu acho que a IA vai entrar no mercado imobiliário, assim como nos outros setores também, marketing, todos os setores. Então, aquele que não se preocupar com a IA, né, ele vai acabar sucumbindo no negócio. E, principalmente, pessoal, a experiência do cliente, a experiência das pessoas. As pessoas hoje só buscam repetir algum processo se ela tiver uma boa experiência. Então, Dimitri tem que ser bem atendido comigo, às vezes tem que ter um bom atendimento comigo e vice-versa. E o cliente comprador a mesma coisa. Então, se a gente não estiver preocupado em uma boa relação, com certeza também o nosso negócio fica para trás. E é Show isso de que bola. hoje eu acho fundamental, porque você acaba criando essa fidelidade. O Murilo fala, meu diretor, ele às vezes aprova uma proposta melhor do que eu com aquilo. Por quê? Porque aquele diretor está o tempo todo com o cara. contato. Sabe o dia que ele bebeu mal, bebeu bem, dormiu mal, dormiu bem. E sabe tudo isso, sabe o que é que passa na proposta, o que é que ele se incomoda. Enfim, isso faz uma diferença imensa. Ou seja, é a convivência. Eu saio, Murilo, e fico muito satisfeito. De vez em quando meu filho me pergunta, pô, o que é que você sabe? Eu digo, rapaz, eu fiz quantas amizades nesse negócio assim, são bem bacanas, porque você entra no detalhe, é igual o personal trainer que está ali com você todos os dias, você está todo dia com a empresa passando projeto, dependendo do lucro, do resultado, você vê empresas pequenas crescer, como você deve ter visto, Murilo, muitas crescerem com você nesse sentido, né? Hoje são empresas muito mais robustas, e isso nos gera, sem dúvida nenhuma, essa sensação. Então, você corretor, você incorporador, se aproxime da gente, você corretor, se aproxima do incorporador, que isso faz toda a diferença para um ambiente sadio. E aí eu venho dizer do ambiente, por vezes, passado durante muito tempo, não sadio, que foi a eterna confusão entre as lançadoras, etc., e as houses montadas pelos consultores. Porque é o que eu digo, assim, claramente, ou seja, a gente olha para as imobiliárias com outros olhos, como você fala, um mercado como Salvador, de 3 milhões de habitantes, você ter 10 imobiliárias que você possa citar no dedo, aqui é um muito número pouco, muito pequeno para isso. E aí depois a gente fica queixando, vem alguém grande, entra, aí fica todo mundo chorando, né? Como os incorporadores fizeram, né? Quantos mercados e quantos terrenos foram desbravados aí por consultores e incorporadores de fora, que o daqui estava vendo e achava que não podia fazer. Exatamente. Então, como é que você vê essa questão da house? A house, a gente, assim, primeiro a house sempre vai ser controvérsia, né? Não tem como ter uma house e dizer que tá tudo bem. Nunca vai ser. Aqueles que pegaram a house da Cirela, acho que pegou tudo, né? A house da Cirela, a gente dividia plantão no Le Parc e teve uma época que eu quebrei o pau com a Seller, porque tinha uma foto com todos os corretores. Então, você chegava lá, a primeira vez no stand, sim, indagava na recepção pro cliente. Você foi convidado por alguém? Não. Você conhece algum desses corretores? E aí ficava passando cada página de foto de corretor lentamente. No meio do caminho, o cliente cansava. Eu conheço esse corretor. Escolheu o que ele queria se livrar. Ele no meio do caminho, eu conheço esse corretor. E aí a gente ficava indignado. E a Célia, ela é bastante, né? Para quem conhece a Cirela, a Célia, ela é bem forte nesse sentido, né? Para não dar dando outras palavras. E ali a gente viu o caos das houses, né? E aí depois teve outra na Queiroz Galvão também, uma house super tóxica, e, enfim. E outras houses tóxicas que passaram pelo mercado. Hoje a gente tem poucas houses no médio alto, né? Mas a gente tem um problema grande, além das houses, que foi no Minha Casa Minha Vida, a pessoa abre o CNPJ hoje de manhã, de tarde ele já está lá sendo credenciado e ganhando o mesmo percentual, e isso é uma grande confusão. Eu fui rodar um stand
em um sábado, tem um pouco, acho que uns 15 dias. Eu cheguei no sábado, tô vendo o corretor assinando o contrato e fui dar parabéns pro corretor. O corretor ficou branco, amarelo, laranja. E eu não entendi o que estava acontecendo. E eu fui até o viabilizador do incorporador do Minha Casa Minha Vida. Falei, o cara tá se tremendo todo. Falou, Murilo, essa venda não é sua. Isso no sábado. Eu liguei pro RH da Lopes e falei, por favor, acesse remoto aí, veja se fulano de tal corretor da Lopes. Ainda estava credenciado na Lopes. Nossa! E eu fui brigar com esse incorporador na segunda. E ele falou, não, Murilo, o cara saiu da Lopes. Eu falei, porra. Então, acho que, além da Houses, eu acho que essa facilidade de que, às vezes, alguns incorporadores criam, não são todos, deixa claro aqui que não são todos, mas alguns incorporadores devem olhar isso com maior cuidado, né? Eu tô Até vendo... porque, viu, Murilo? Esse movimento começa a sair para corretor avulso também. Ou seja, não é só uma imobiliária que tenha um CNPJ. Começa determinados incorporadores a convocar também o corretor avulso a receber o mesmo Perfeito. o percentual do que uma imobiliária CNPJ. Porque, Perfeito. mal ou bem, quem montou, nós três aqui montamos uma imobiliária de 30 metros quadrados, nós temos um custo menor, mas somos uma imobiliária em nicho. Isso. Somos um CNPJ, estamos trabalhando. E o corretor avulso? É. E esse recebe o mesmo percentual que a gente, como é que a gente preserva aqui dentro? O que a gente tem criado, e aí agora vem aí minha gratidão para alguns incorporadores, uma imobiliária de determinado tamanho tem uma remuneração, o exemplo, de 3,5, uma imobiliária de médio porte, 3, e o corretor avulso de 2,5. A gente já está conseguindo Alguns já estão fazendo fazer bem isso. isso. É um trabalho de base muito grande ali, que eu brigo com os incorporadores, porque o incorporador tem que entender que isso é bom para o negócio. Isso não é bom para a imobiliária, né? Isso é bom para o negócio. E os incorporadores começaram a entender isso, Zé, quando eu fiz algumas provocações, né? Às vezes eu pego o executivo do incorporador e faço, velho, você acha justo que um corretor saia da Lopes de manhã, que ganha 1,05, venha de tarde, se cadastre aqui e ganhe 3,5%, e em uma venda de 3 milhões ele bota 100 mil no bolso, e ele atrapalha todo o processo. E depois, como é que eu vou alimentar para poder eu ter um seu RH? plantão? Como é que você vai alimentar o seu negócio, né? E eu acho assim, o incorporador médio alto, ele já percebeu isso, né? A Prima já paga assim, a Moura já paga assim, vários incorporadores já estão pagando assim. Mas o que está mais confuso para mim é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida está partindo, fez uma confusão tão grande, não sei se você acompanha o ranking, Zé. O ranking do Minha Casa Minha Vida hoje tem lá 180 imobiliárias. Pô. De tarde já aparece um, aí o sócio briga com o outro, já aparece outro. Então, essa confusão no Minha Casa Minha Vida de imobiliária poder se cadastrar. E aí é que eu volto a dizer, a gente volta àquele assunto do associativismo, ou seja, uma briga de Murilo. Talvez Azevedo esteja brigando do lado de cá. Também a mesma casa, coisa. Minha Vida, pela mesma coisa. Perfeito. Então, né? o que precisa, aí tem outros, tem Silvio, tem Afonso, tem muita gente direita tem muita no mercado. gente que pode pegar, trazer, né? Independentemente, inclusive, eu falo o seguinte, pelo bem comum, eu sento com quem eu não Rapaz, gosto. eu vou fazer Entendeu? Pelo bem comum, eu sento com quem eu não gosto. Como vocês porque naquele movimento... são grandes empresários, não tem tempo, eu vou criar o nosso lead. E eu vou reunir vocês, que eu vou ser um cara neutro, vou ser o mediador disso e vamos resolver esse negócio. Mas é importante se diga, eu acho que a gente tem um mercado bem rico, com muitas pessoas boas, maravilhosas. É uma questão também de quem grita, se o cara não vai gritando, a coisa vai passando. A coisa vai passando. E isso foi um dos perfis que eu vejo de Murilo, muito presente em todos os aspectos, seja do ponto de vista do incorporador, seja estar junto com o seu corretor, eu acho isso bastante positivo e falo isso com total transparência. Nós competimos em alguns instantes, mas somos pessoas que se respeitam. E eu quero trazer muito isso, porque eu acho que isso a gente melhora muito o mercado. Quando o mercado ficar equilibrado e perceber que as pessoas podem se dar bem, mesmo competindo, eu repito que isso vai melhorar muito o nosso ambiente e vamos ser cada vez mais respeitados, né? Ou seja, a dificuldade que existia antes de você sentar com um incorporador
para poder conversar, participar, você estar junto com ele e até tomar um vinho junto com ele, existia muito grande, porque existia um abismo entre o que era o incorporador e o que era o dono da imobiliária, e a gente construiu isso. Então, vamos tentar manter isso de maneira bastante sadia, próspera, para que a gente tenha um mercado melhor. Eu acho que ganha todo mundo. O ecossistema. Como eu acompanho muito outras praças, assim como você, né, Zé, assim como o Dimitri, meu sonho é que aqui vire uma praça organizada, né? Existe muito profissional. Os incorporadores que estão na praça são incorporadores muito sérios hoje em dia, né? A gente já saiu daqueles aventureiros, né? Tem muita gente séria no negócio. Mas a gente precisa de pequenos ajustes, que esses ajustes vai ser melhor para o ciclo todo, né? Para o corretor, para a imobiliária, para o incorporador, para o cliente comprador também, né? Porque o cliente que compra um imóvel que valoriza 30% ao ano, ele está fazendo um belíssimo negócio. Então, quando a gente bota inteligência de todo mundo junto, ao invés de competição, de um querer canibalizar o negócio, todo mundo sai ganhando, né? Eu costumo dizer, é uma pena, às vezes, nem todo mundo pensar da mesma maneira, mas eu acredito muito no mercado imobiliário de Salvador, a gente tem muita gente aqui criativa, é só ajuste fino e a gente voa. E rodar. Chegou o momento da gente agradecer a turma que nos apoia aqui sempre, viu, Murilo? Desde o início aí a gente tem um apoio da Direcional, parceira de vocês aí, muito forte. Desde o início mesmo. A gente vai fazer um ano agora, né? Estamos indo para um ano, agora nesse mês de junho. E em breve a notícia boa da Direcional. Olha! Spoilando esse negócio, vem coisa boa tá aí. Coisa grande aí, para variar, né? Tá. Tem a Fator Hilt. Nós tivemos essa semana lá, né, Murilo? Tua turma toda nos apoiando sempre lá. Que, pô, nunca dispensa apresentações de falar que a grande criadora do bairro Aquários, desenvolveu o Júlio César, uma incorporadora de 69 anos de idade, passou também por diversas turbulências aí, está aí sobrevivendo firme e forte, trazendo um produto de altíssima qualidade, que é aquele Capri Residência ali no Aquários, né? A qual a gente se orgulha de estar junto lá, trabalhando na coordenação. Nós temos também agora duas empresas que recentemente estão nos apoiando, que é a Criare Ambientes Planejados e a Italínia Móveis Planejados, do Grupo Todeschini. Escolheu o BN Móveis para poder divulgar fortemente esse produto. Estou esperando você, viu, Robson, e sua equipe aqui, a turma toda no podcast, vamos estar juntos aí nisso. E, é claro, a Elo, criadora do BN Móveis, junto com o nosso querido Ricardo Luzbel, e a DB Imóveis, que é essa pessoa que vos fala aqui. Acabei usando inteligência artificial para melhorar a marca aí. Tá acho que ficou boazinha, né? Então estamos juntos aí, viu, Murilo? Eu quero agradecer a você e pedir aqueles velhos e bons comentários finais, né? Passar primeiro para Murilo para poder fazer as suas considerações finais. Murilo, agradecendo muito você ter vindo, dizer que a gente tem aí realmente muito para trabalhar ainda. Eu acho que basta a gente cada vez mais ter esse bate-papo. A intenção daqui é exatamente essa. Trazer todos. Nós aqui trazemos todos. Eu acompanho, Zé. Vejo. E a ideia é trazer educação para que o mercado imobiliário, de alguma forma, faça o seu julgamento, mas a ideia é que a gente passe a levar informação, qualificação, que a gente, tornando o mercado mais preparado, melhora para todo mundo, inclusive para o cliente final. Perfeito. Inclusive para o cliente final. Minha consideração final, primeiro, fica aqui o agradecimento a Dimitri e a Zé, né? E a você, corretor, né? Leve a sério o nosso negócio. Todo mundo que está aqui nessa mesa é corretor, independente da situação que se ocupa hoje. Mas todo mundo cresce. Então, quem está ingressando agora na corretagem, tenha certeza que o nosso negócio é um negócio sério, né? Ao cliente comprador, né, que busque um bom corretor, né? Sem dúvida. O bom corretor, ele não só está na Lopes, mas ele pode estar no próprio negócio, ele pode estar no avulso. O bom corretor, ele faz com que a gente invista melhor, né? O corretor, ele vive disso. Então, quando a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente precisa de um bom médico. E quando a gente quer fazer uma aquisição no setor imobiliário, a gente precisa de um bom corretor. Eu sou um cara apaixonado pelo nosso negócio, Zé. Eu sou apaixonado, Dimitri. Eu acho que nosso negócio é um negócio que gera muita riqueza, né? Então, assim, e nada mais justo do que se gera muita riqueza é que o corretor tem uma alta remuneração. Então, o corretor tem que ganhar bem, ele tem que investir na profissão, ele tem que ser cada vez mais íntegro com o cliente vendedor, com o cliente comprador, para que a gente possa repetir o negócio. Então, fica aqui um abraço para todo mundo. Invista na profissão e olha a IA, viu? A IA, é verdade. A IA tá vindo aí. Não fique de fora, não. E agradecer também para todos vocês, a nossa audiência. Dizer que todas as vezes que eu e ele
tentamos fazer alguma coisa fora do mercado, a gente voltou atrás, viu? É verdade. E continuou no mercado, não, meu? Verdade. Então, de chocolate. tipo, banana chip, tem um bocado de coisa aí que a gente brinca de fazer isso, mas toda vez que a gente quer ganhar dinheiro é no mercado imobiliário. Perfeito. Então, a vocês, boa noite, obrigado pela audiência e dizer que segunda-feira, de novo, a gente está aqui com mais gente falando e contribuindo para a educação dentro do mercado imobiliário. Boa noite, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É o que a gente tem de propósito, é trazer muita coisa boa para vocês sempre. Até mais.